Qual teste é melhor, o IELTS ou o CELPIP? Esses são os dois testes de proficiência da língua inglesa que hoje são aceitos pela imigração canadense. Muitas pessoas, inclusive, possuem essa dúvida: quais são os testes de inglês, testes de proficiência de inglês que são aceitos aqui no Canadá, caso você queira aplicar para algum programa de imigração. E atualmente, segundo o site oficial do Canadá, os testes aceitos na maioria dos programas de imigração são o IELTS General e o CELPIP General. General, como assim? Pois é, tanto o IELTS quanto o CELPIP, eles possuem mais de um tipo de prova. Então, no caso do IELTS, ele tem o IELTS General, que é esse teste utilizado para a imigração, e o IELTS Academic, que ele é utilizado para você conseguir ingressar em uma instituição de ensino. Então, se porventura você está pensando em aplicar para uma universidade ou um college aqui no Canadá, você pode utilizar o IELTS Academic, já que ele é utilizado para esse fim, para você entrar em uma instituição de ensino. Contudo, se você está pensando em aplicar para a imigração canadense, você precisa utilizar o IELTS General. No caso do CELPIP, ele tem o CELPIP General, que é esse utilizado para você que está pensando em aplicar para a imigração canadense, e eles também têm o CELPIP LS. O que é isso? Ele é um teste para você que está pensando em aplicar para cidadania canadense. Então, se porventura você quer um teste para aplicar para cidadania, o CELPIP LS é um teste voltado para isso. Inclusive, ele tem algumas particularidades. O tempo de duração do teste é menor, é cerca de 1 hora. O teste ele realmente é mais simples do que o CELPIP General. Sabendo desses detalhes, então vamos fazer um comparativo entre esses dois testes para você que está pensando em imigrar para o Canadá e está em dúvida sobre qual teste escolher. Uma informação bem importante é que ambos os testes eles possuem 2 anos de validade. Então, se porventura você quer aplicar para o programa Express Entry, para o programa provincial, saiba que o resultado do seu teste ele tem validade de 2 anos. Então, se porventura você fez um teste lá em 2015, atualmente, pela regra da imigração, esse teste não seria válido, então você teria que fazer novamente um teste para conseguir aplicar. O primeiro ponto que você precisa levar em consideração em relação a esses dois testes, em relação ao IELTS e em relação ao CELPIP, é a sua localização. Por quê? Porque o CELPIP, atualmente, ele não é feito no Brasil. Não existe nenhum centro de teste no Brasil. E se porventura você quisesse fazer esse teste, você teria que escolher ir para um dos países onde esse teste ele é feito. E atualmente esse teste é feito no Bangladesh, Paquistão, Japão, Nigéria, Austrália, Reino Unido, República da Coreia, Singapura, Emirados Árabes, Filipinas, Índia, China, Estados Unidos e Canadá. E, inclusive, tem uma aba ali no site oficial do CELPIP, onde eles estão procurando por centros parceiros ao redor do mundo para eles conseguirem ter o teste disponível em outros países. Então, quem sabe aí no futuro o Brasil seja um desses países, mas atualmente, infelizmente, não é possível fazer o teste do CELPIP no Brasil. Então, obviamente que nesse caso, se você está no Brasil, fazer o IELTS é a melhor opção, porque esse teste ele existe não apenas em um lugar, mas em vários centros no Brasil. E inclusive uma questão bem interessante para você, que eu acredito que a maioria das pessoas não saibam, é que há 2 centros que eles fazem o teste do IELTS. É o IDP e o British Council. Então, quando você for agendar o seu IELTS, você consegue escolher entre esses 2 centros, não apenas digitando aí IELTS no Google e clica no que aparece. Então, se você tem a intenção de fazer esse teste, procure sobre as diferenças entre esses 2 centros, que pode ser que algum deles seja mais vantajoso para você. Uma outra diferença importante é no formato da prova. Apesar dos 2 testes eles cobrarem as 4 competências, que é o listening, o speaking, o writing e o reading, o formato do teste ele é de forma diferente. Enquanto o CELPIP ele é completamente computer delivered. O que isso significa? Ele é feito no computador, então as 4 habilidades, as 4 competências, elas são cobradas no computador.
inclusive o speaking. Então você vai lá receber uma informação, uma pergunta, dependendo da etapa do teste, e você responde para o computador, você faz uma gravação. Já no caso do IELTS, ele é entregue em dois formatos, que é o paper-based, o paper delivered, e o computer delivered, ou seja, você consegue fazer a prova no papel, escrito ali, e também você consegue fazer no computador, mas a parte do speaking você faz com o examinador, com uma pessoa. Então essa é uma das maiores diferenças entre o IELTS e o CELPIP. Em termos de preço, há também uma grande diferença entre o CELPIP e o IELTS. O CELPIP General atualmente aqui no Canadá está sendo cobrado $280 canadenses, e no caso do IELTS há uma diferença entre o Computer Delivered e o Paper Based, então vai depender de qual teste você optar por fazer. O Computer Delivered atualmente ele está sendo cobrado $346 canadenses, e o Paper Based ele é um pouquinho mais barato, ele está $329 canadenses. Apesar do teste do IELTS ele poder ser feito no Brasil, eu tô colocando aqui nesse vídeo ambos os preços em dólares canadenses para vocês realmente verem a diferença de preço nesses testes. Então, obviamente que o CELPIP ele é consideravelmente mais barato, ainda mais se você for fazer a conversão deste valor. E só a título de curiosidade, o CELPIP LS, que é o LS, né, que ele é o teste para cidadania aqui no Canadá, ele custa $195 canadenses. O tempo de prova, ele é praticamente o mesmo, a questão que no CELPIP acaba sendo talvez um pouco mais longo, mas isso vai depender realmente de como que você vai desenvolver ao longo do teste. Ali ele fala que a parte do speaking é aproximadamente entre 15 e 20 minutos, e a parte do speaking com o examinador no teste do IELTS, eles dizem que é em torno de 12 a 15 minutos. Então também não é uma grande diferença, e assim é em todas as outras competências. A diferença é muito pouco, então praticamente o tempo de prova é o mesmo. Acredito que essas sejam as maiores diferenças. Eu até fiz um vídeo falando sobre a minha experiência com a prova do IELTS, eu vou deixar no card aqui em cima para você. Eu dei todas as dicas, tudo, como que era o meu roteiro de estudo, quais sites eu utilizava para estudar, como que eu fazia os simulados do IELTS. Inclusive, se você está procurando um site para fazer simulados da prova do IELTS, eu vou deixar o link aqui na descrição do perfil, tem até um cupom de desconto, Canadá Mais Que Um Sonho, você vai conseguir 10% de desconto. Até vou deixar um trechinho aqui para vocês como é que eu fazia o simulado, que a minha intenção era fazer realmente o Computer Delivered, que muita gente fala que é melhor, e eu acredito realmente que seja. No meu caso, eu consegui ter mais agilidade na hora de responder o teste, por isso que eu acabei escolhendo o Computer Delivered, e esse site ele tem um simulado muito semelhante como é a prova Computer Delivered do IELTS. Então aqui você pode ver que a estrutura do simulado é muito semelhante à estrutura do Computer Delivered, então você consegue tocar o áudio aqui, e baseado no áudio você vai respondendo todas as perguntas, e aqui embaixo tá o resultado, né? As que você acertou e as que você errou, e por que você errou. Então, quem tá estudando pro IELTS sabe que todos os detalhes realmente importam, então por isso que fazer simulado é um diferencial na sua preparação para o teste. Então, quando eu cheguei na hora de fazer o teste, eu realmente estava acostumada com o modelo de prova, e isso certamente me ajudou a eu alcançar a nota que eu alcancei na prova do IELTS. E também lá no nosso Instagram, se você ainda não nos segue, Canadá Mais Que Um Sonho, eu deixei 2 destaques, um deles falando sobre a minha experiência com a prova do IELTS e o outro falando sobre a prova do CELPIP. Várias pessoas que fizeram a prova, eles deram seus feedbacks em relação à prova, então tem esse destaque lá no perfil também. E um dos pontos que eu percebo que as pessoas realmente levam em consideração na hora de escolher entre uma ou a outra é a parte do speaking. No CELPIP, como você tem que falar com o computador, e no IELTS você precisa falar com o examinador, as pessoas acabam colocando isso em consideração. Então, se você é uma pessoa que realmente é tímida, se sente acuado na hora de falar com outra pessoa em inglês, talvez o CELPIP seja a melhor opção, que você vai ter essa parte gravada. Já no IELTS, você realmente vai estar ali em contato com o examinador. No entanto, muita gente também acaba dizendo que a pedra no sapato deles em relação ao IELTS é o writing, que é a competência mais difícil, e isso a gente não escuta em relação ao CELPIP.
mas a pedra no sapato de muita gente em relação ao CELP é justamente a parte do speaking. Contudo, os especialistas eles acabam falando que o nível da prova, de ambas as provas, ele é igual, o que muda realmente é o formato. Então, o que eu gostaria de te dizer aqui é realmente faça um simulado de cada uma das provas e veja com qual que você se sente mais confortável. Essa é a melhor forma de você conseguir avaliar com qual que você vai se dar melhor. Então, nesse sentido, eu realmente vou deixar aqui embaixo para vocês o site que eu utilizava para fazer simulado, só para você realmente testar. Então, eu acredito que realmente essa seja a melhor forma de você conseguir ponderar entre uma e a outra. Mas uma coisa é inegável. Muitas pessoas falam que isso depende do seu nível de inglês e não é apenas isso. Você realmente precisa entender como que é a estrutura da prova. Por isso que fazer simulados é tão importante. Dos meus diferenciais durante o meu planejamento de estudo, durante o meu cronograma de estudo, era que eu fazia muito simulado mesmo. Tanto é que a maioria das pessoas, elas acabavam falando, nossa, a prova do IELTS é horrível, eu não consegui, eu odeio essa prova, enfim, você escuta várias coisas em relação à prova do IELTS, e eu, depois de fazer a prova do IELTS, eu fiquei aliviada, que a prova realmente foi muito mais fácil do que eu imaginava, de tanto que eu me desafiava com os simulados. Eu me desafiava não apenas em relação à prova em si, né, estrutura, mas também ao tempo, que é o tempo que acaba minando muita gente na hora de resolver a prova do IELTS. Eu conheço muita gente que conseguiu o CLB 9, CLB 10, CLB 11, que são notas altas na prova do IELTS e também na prova do CELPEP. Então, realmente, eu pontuo novamente que seria interessante que você avaliasse com qual prova você se sente mais confortável antes de você escolher um dos testes baseado na experiência dos outros. Ouvir a experiência dos outros é importante sim, mas como você se sente desenvolvendo cada um dos testes é o que eu acredito que vai fazer a diferença na hora de você montar o seu cronograma de estudos. Então também vou deixar aqui embaixo a indicação de 2 professores, um professor do IELTS e outro professor do CELPEP, que ambos eles postam todos os dias dicas de estudos em relação às 2 provas e eu espero que esse conteúdo seja útil para vocês. E eu desejo que eu tenha conseguido sanar algumas das dúvidas de vocês. Se você tiver qualquer outra dúvida, escreve aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!